da sua santidade. Convido a todos para abrir comigo as vossas Bíblias, Apocalipse, capítulo de número 3, ao tema desta AGO. E enquanto você localiza o texto, eu quero dizer da alegria, do privilégio e louvar a Deus pela vida do nosso muito digno presidente, pastor Valdomiro Pereira. Muito obrigado, pastor, por permitir usar o púlpito desta amada igreja para ministrar uma palavra de Deus. Agradeço a Deus também pela vida da sua muito digna esposa, essa querida irmã Lourdes, que Deus abençoe ricamente, e, por extensão, toda a mesa diretora. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Valdomiro, eu faço extensivo a toda a mesa diretora, a todos os pastores que aqui estão, e louvo a Deus pela vida do pastor Elionaldo, esse amigo, a satisfação poder revê-lo. Estive com ele na EBO, inclusive o pastor Valdomiro lá também estava. Nós tivemos a honra de estarmos juntos ali em Sergipe e também no estado das Alagoas, em Maceió, na convenção, lá também tivemos o privilégio de estarmos juntos. Que Deus continue abençoando ricamente a vida do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do pastor e deputado Samuel Júnior. Deus abençoe, foi quem viabilizou a possibilidade presente de aqui estarmos. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família. Em tudo o Eterno continue sendo glorificado. Queridos, capítulo de número 3, versículo de número 11. Aos meus companheiros pregadores que aqui estão, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Versículo de número 11 do capítulo de número 3, assim está escrito: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem diz amém? Amém. Meus queridos, esse texto bíblico é do conhecimento de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos do livro de Apocalipse, algumas pessoas têm medo, por ser um livro que traz alguns símbolos e para alguns é difícil de entender esse livro. Segundo o doutor Tim Laurice, ele diz que o Apocalipse foi escrito com lágrimas, e sem lágrimas o leitor jamais conseguirá entendê-lo. Ao olhar para o Apocalipse, o seu nome significa revelação. E para entendermos coesamente, nós precisamos fazer algumas perguntas ao próprio texto. Como, por exemplo, o Apocalipse 1, verso 1, nós temos as perguntas e as respostas. Se Apocalipse é uma revelação, primeira pergunta, essa revelação é sobre quem? E o versículo 1 responde: revelação de Jesus Cristo. Se é uma revelação sobre Jesus Cristo, quem fez esta revelação? O texto responde: o qual Deus lhe deu. Portanto, é uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus. Se foi Deus quem fez esta revelação, qual o objetivo da mesma? O texto responde: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, quem trouxe esta revelação? E o texto responde: foi um anjo que a notificou. Se é uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus com o objetivo de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e foi trazida por um anjo, quem escreveu? E o texto diz que é notificado a João, e João escreve o livro do Apocalipse.
Portanto, quando nós olhamos com essa perspectiva, fica um pouco mais fácil de entendermos o livro do Apocalipse. João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele está na ilha de Patmos, conforme ele declara no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João, o seu nome no original hebraico, significa graça ou favor de Deus. Esta definição está no dicionário bíblico Orlando Boyer. E quando nós falamos de João, ele foi um dos discípulos de Jesus. O capítulo 1 do Evangelho escrito por Marcos, versículo de número 19, fala a sua profissão. A Bíblia diz que Jesus, passando junto ao mar da Galileia, viu estar 2 irmãos, Tiago e João, que consertavam as redes, pois eles eram pescadores. O capítulo 1 de Marcos, versículo 20, a Bíblia fala o nome do pai de João, que era Zebedeu. Olhando o capítulo 15 do Evangelho escrito por Marcos, versículo 40, a Bíblia fala de algumas mulheres que foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, e dentre elas está uma por nome Salomé, e alguns estudiosos concordam que Salomé era a mãe de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Observando o capítulo 10 de Mateus, versículo 1 a 4, nós temos ali os nomes dos 12 discípulos de Jesus. E dentre eles nós encontramos o nome de João. Mas é interessante termos em mente que andar com Jesus é um estreitamento de relacionamento. Até mesmo porque Lucas, capítulo 5, versículo 1, vai mostrar Jesus diante de uma grande multidão. Desta grande multidão, Jesus escolhe 70, conforme o capítulo 10 de Lucas, verso 1 a 6, e os envia de 2 em 2 para pregar a sua palavra. Porém, para estar mais próximo de si, ele escolhe só 12, dos quais Mateus, no capítulo 10, verso 1 a 4, relaciona o nome deles. Porém, desses 12, a Bíblia mostra Jesus contando com 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3, diante da crucificação de Cristo, João 19, verso 26, mostra só um, que era João, que estava lá. Isso indica que andar com Jesus é um estreitamento de relacionamento. Começa com a grande multidão, da grande multidão 70, dos 70, 12, dos 12, 3, dos 3, 1. Portanto, é interessante notarmos esse contexto. João fazia parte desta equipe que Jesus sempre contava. Por exemplo, olhando o que está em Mateus, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai ao Monte da Transfiguração, Monte Tabor, e ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. O capítulo 8 de Lucas, versículo 51, quando Jesus vai à casa de Jairo, Jesus não deixa ninguém entrar no quarto onde a filha do Jairo está morta, a não ser Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Capítulo 14 de Marcos, versos de número 32 e o 33, Jesus agora está no jardim do Getsêmani. E chegando lá, ele diz aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E o versículo 33 diz que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João, e falou para eles palavras que não havia falado aos outros discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui e velai comigo. Portanto, olhando esses textos, nós podemos concluir da importância de João no ministério terreno de Jesus, fazendo parte de uma equipe que Jesus sempre contava. Aliás, João era conhecido entre os seus companheiros ministeriais como o discípulo que Jesus amava. Essa informação está em João, capítulo 13, versículo 23. O capítulo 19, versículo 26 de João, uma vez mais, assim o chama. O capítulo 20, versículo de número 2 de João, capítulo 21, versículo 7, e o capítulo 21, versículo 20,
nós encontramos ali a informação, o discípulo a quem Jesus amava, e era este o apóstolo João. Porém, é interessante termos em mente que esta informação era dada entre os companheiros ministeriais de João, pois Jesus não o chamava assim. Olhando a descrição de Marcos, capítulo 3, versículo 17, Jesus chamava João de filho do Boanerge, que quer dizer filho do trovão. Portanto, para os judeus, o trovão é nitidamente a voz de Deus. Pois, quando Jesus chama João de filho do trovão, Jesus está dizendo, aí está alguém que quando fala, é o próprio Deus falando por intermédio da sua boca. Isso para denotar a autoridade com a qual João tinha diante dos seus companheiros e diante da multidão. João faz parte do ministério de Jesus nos momentos mais cruciais do ministério de Cristo. Por exemplo, o Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 15 e 16, a Bíblia diz que João foi o único discípulo que adentrou perante o Sinédrio e assistiu o julgamento de Jesus, pois ele era amigo do sumo sacerdote e teve acesso à sala onde Jesus estava sendo julgado. Capítulo 19 de João, versículo de número 25 e o 26, a Bíblia mostra as pessoas que estavam ali ao pé da cruz de Cristo no momento da crucificação, e João foi o único discípulo que estava ao pé da cruz de Cristo, pois nos informa o texto que Jesus, vendo ali a sua mãe que chorava, ele vê também o seu discípulo, a quem ele amava, e diz a ela, mulher, não chores, eis aí o teu filho, e diz a ele, eis aí a tua mãe. E o versículo 27 diz que a partir daquele momento, João recebe Maria em sua casa e, por certo, cuidou dela todos os dias da sua vida. João, ele teve o privilégio de escrever 5 livros principais. Quem está entendendo, diga amém. O primeiro, ele escreve o Evangelho segundo João. Ele escreve a primeira epístola universal do apóstolo João, a segunda epístola, a terceira epístola e, por fim, o livro do Apocalipse. João, ele escreveu 50 capítulos principais na Bíblia Sagrada, sendo estes 21 capítulos do Evangelho segundo João. Ele escreveu 5 capítulos na primeira epístola, 1 capítulo na segunda, 1 capítulo na terceira e 22 capítulos no livro do Apocalipse. Entre os 31.173 versículos que há na Bíblia, João teve o privilégio de escrever 1.416 versículos, sendo estes 879 versículos no Evangelho. Ele escreveu 105 versículos na primeira epístola, escreve 13 versículos na segunda, 15 versículos na terceira e 404 versículos no livro do Apocalipse. É bem verdade que João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele escreve, segundo alguns estudiosos, a partir do ano 96 depois de Cristo. Se João escreve depois do ano 96, ele está escrevendo debaixo de uma grande opressão por parte do Império Romano. Uma vez que a igreja primitiva, ela sofre os seus 30 primeiros anos por parte dos saduceus, essênios, elotes, herodianos, por parte da sua própria nação, dos anos 33 ao ano 63. A partir do ano 64, a igreja passa a sofrer perseguições externas também, uma vez que no ano 54, Nero assume o Império de Roma, e a história conta que Nero assume o Império com 17 anos de idade. Ele se torna conhecido por ser um homem mau, um homem sanguinário. Ele assassinou a sua própria mãe, Agripina. Ele assassinou a sua esposa Otávia, assassinou o seu meio-irmão para não intervir e não ter problema com o seu governo. No ano 64, depois de Cristo, Nero coloca fogo na cidade de Roma, precisamente no dia 17 do mês de julho do ano 64. Ele queria algo que lhe desse álibi para compor alguns poemas. E no período de 6 dias e 7 noites, o fogo pega em Roma. Dos 14 bairros, 10 bairros foram totalmente destruídos pelo fogo. Enquanto isso, Nero está na torre alta de Micena,
com o seu instrumento, compondo alguns poemas. E quando os romanos o procuram para o questionar o porquê que ele pôs fogo na cidade de Roma, ele diz: não fui eu, foram os cristãos e judeus, persiga-os e mate-os. Há um grande estudioso chamado Alain Fourquin que nos informa que na época faltou madeira na redondeza de tantas cruzes que foram feitas para crucificar cristãos e judeus. O ano 68 depois de Cristo, Nero perdeu o controle de seu governo e quando percebe que os seus súditos não lhes rendia mais submissão, ele tirou a sua própria vida. No ano 70, quem assume o seu lugar é um moço por nome Vespasiano. Vespasiano se torna conhecido pela inauguração que ele faz do Coliseu Romano. Durante 100 dias de festa para a inauguração desse Coliseu, a atração turística, a atração para o povo festejar era a morte de cristãos e judeus que era jogado nas arenas. Quem já leu o livro As Catacumbas de Roma pôde ver a sagacidade com a qual se trataram os servos de Deus no período desta inauguração do Coliseu Romano. Porém, no ano 86, quem assume o império é um moço por nome Domiciano. E quando ele assumiu o império, a primeira coisa que ele faz é proibir a adoração ao verdadeiro Deus. Nesta época, o pastor da cidade de Éfeso era o irmão João, que escreve o livro do Apocalipse. E quando ele recebe a intimação que a partir de então todos deveriam adorar o imperador e não mais a Jesus, ele se coloca de pé diante do púlpito e diz: meus irmãos estão querendo calar a nossa boca. Estão querendo fazer com que não adoremos mais a Jesus, mas eu preciso continuar ensinando a vocês a adorar a Jesus, por algumas razões. Primeiro, porque Jesus foi o único que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós iremos adorar Jesus porque eu fui no sepulcro ao terceiro dia e o sepulcro estava vazio, ele havia ressuscitado. Nós iremos adorar Jesus porque durante 40 dias ele esteve conosco. Eu comi pão com ele, eu comi peixe com ele, eu toquei nele. Eu tenho a confiança de que ele está vivo, portanto, o imperador está querendo que nós o adoremos, mas não iremos adorar o imperador. Nós iremos continuar adorando a Jesus, bendizendo a Jesus, enaltecendo a Jesus, reconhecendo que ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Deixa eu te fazer uma pergunta: você também está aqui para adorar Jesus? Quantos estão para adorar Jesus? O imperador fica sabendo e manda uma equipe à cidade de Éfeso. O Dr. Raymond Brown, ele diz no seu livro que mandou o imperador pegar o apóstolo, levá-lo em praça pública, aquecer um tacho de azeite e jogar o apóstolo lá dentro, para que servisse de exemplo a todos. E quando assim o fizeram, levando o apóstolo à praça pública, pegando um tacho, enchendo de azeite, aquecendo o azeite, jogando o apóstolo lá dentro, para que ele fosse totalmente destruído. Mas quando ele caiu dentro do tacho de azeite, foi mesmo que colocá-lo em uma piscina aquecida. Ele sai para fora do tacho sem nada acontecer, dizendo: meus irmãos, vamos continuar adorando a Jesus e bendizendo a Jesus, porque só ele livra, só ele perdoa, só ele salva, e só ele é digno de louvor e de honra. No início o povo estava todo mundo apreensivo, mas quando João recebe este milagre, a cidade de Éfeso foi tomada por um coro cantando: ao Senhor Jesus Cristo seja a glória e não ao imperador. Portanto, a equipe leva a informação ao imperador Domiciano e agora ele faz uma reunião com seu súdito e aí chega a conclusão do que fazer com João o apóstolo. E a conclusão lógica que chegaram foi levar João para a ilha de Pátimos.
Só que levando João à ilha de Pátimos, que fica a 80 quilômetros ao sudoeste do Mar Egeu, esta ilha era colocada só pessoas que transgrediam contra o rei, ou que se fosse pego em caso político ou religioso. João está lá e ele declara a razão pelo qual ele está lá, capítulo 1, verso 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, quando ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, e fui arrebatado em espírito. É interessante porque quando levaram João para a ilha de Pátimos, levaram-o na perspectiva de que não mais ele voltaria. Muitos livros foram queimados, e quem o levou disse: nunca mais você sai daqui, nunca mais você vê nada, nunca mais você prega para ninguém, nunca mais você escreve nada. E de repente ele é arrebatado em espírito. É como se Jesus lhe dissesse: João, já que não me querem que você escreva nada aí, vem escrever aqui em cima. Já que não querem que você veja nada aí embaixo, vem ver aqui em cima. Já que não querem que você viva aí embaixo, vem viver aqui em cima algo que ninguém viveu e presenciar algo que ninguém jamais presenciou. E agora já não era mais um prisioneiro na ilha de Pátimos, agora era um escrivão dos céus, escrevendo o que o Senhor lhe mandou escrever. E João, ele escreve o livro de Apocalipse, e esse livro tem uma peculiaridade fantástica. Primeiro, porque este é o único livro na Bíblia que dá 3 grandes bem-aventuranças. Quem me ouve, diga amém. Capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, mas é bem-aventurados também o que ouvem as palavras destas profecias, e é bem-aventurado quem guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, este livro é um livro que dá bem-aventurança para quem lê, bem-aventurança para quem ouve e bem-aventurança para quem guarda. Esta noite, pelo menos 2 vezes, nós já fomos bem-aventurados. Se é bem-aventurado quem lê, nós já lemos pelo menos um versículo, que é o capítulo 3, verso 11. Então fomos já bem-aventurados porque lemos um texto do Apocalipse. Mas é bem-aventurado quem ouve. Então nós estamos sendo bem-aventurados por ouvir a respeito do livro do Apocalipse. E temos a probabilidade de pela 3ª vez sermos bem-aventurados se guardarmos as coisas que nelas estão escritas. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Apocalipse é importante em segundo lugar porque este livro coloca Jesus nos 3 tempos. Coloca Jesus no presente, coloca Jesus no passado e coloca Jesus no futuro. Capítulo 1, versículo 8. O Senhor Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, essa expressão é presente, o que era, esta expressão é passado, e o que há de vir, o Todo-Poderoso, esta expressão é futuro. Portanto, o Apocalipse coloca Jesus no presente porque Ele é, coloca Jesus no passado porque Ele era, e coloca Jesus no futuro porque Ele há de vir. Se Ele está no presente, esteve no passado e estará no futuro, isso indica que Ele faz, que Ele fez e que Ele fará. Isso traz a conotação de que Ele tem, de que Ele teve, de que Ele terá. Isso indica de que Ele está, de que Ele esteve e que muito em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. E aquele que tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Capítulo de número 1, versículo de número 10. A Bíblia mostra o Apocalipse sendo escrito de 3 lugares distintos. Ao olhar o versículo de número 10, João é arrebatado em espírito e ele começa a escrever o Apocalipse a partir dos céus.
O capítulo 4, por exemplo, versículo 1, a Bíblia diz: depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta nos céus, e ouvi uma voz como a primeira voz, como que de trombeta, que dizia: sobe para cá, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Portanto, João começa a escrever a partir dos céus, mas, olhando o capítulo 17 de Apocalipse, versículo de número 3, João é levado dos céus para o deserto. E lá no deserto ele viu uma mulher vestida, montada em uma besta, vestida de cor de escarlata, e tinha muitas palavras de blasfêmias sobre ela. Isso traz a conotação da vida espiritual. A vida espiritual tem dia que a gente acorda basicamente nos céus, mas tem dia que nós nos acordamos e estamos no deserto. Quando nós nos acordamos nos céus, o desejo é que dê logo a hora do culto para a gente vir cultuar. Aqueles que pregam, pegam o esboço, colocam diante para que o pastor veja, ele dê oportunidade para pregar. Os que cantam ficam na posição para cantar, porque nos acordamos basicamente nos céus. Mas no dia que nos acordamos no deserto, é aquele momento que a gente não está afim de vir à igreja, é aquele momento que a gente não está afim de pregar, não está afim de cantar, porque a vida espiritual é isso. Tem hora que a gente está lá, mas tem hora que a gente está no deserto. Mas o importante não é aonde estamos, mas com quem estamos. Quem levou João ao deserto foi a mão do Todo-Poderoso, e a mão que o levou era a mão que tinha poder para o trazer de lá. Portanto, de repente eu posso estar pregando para alguém que espiritualmente está dos céus, mas tem outros que estão no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: o importante não é aonde você está, mas com quem você está. O Deus Todo-Poderoso fez uma promessa: se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passarem pelos rios, eles não te afogarão. Se passarem pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama vai arder em você. Por quê? Porque eu estou contigo. E se Ele está contigo, independente de onde você esteja, o Todo-Poderoso está na tua vida, agindo em ti, por ti e através de ti. Onde está a mão daqueles que creem no poder da palavra de Deus? Capítulo 21, versículo de número 10. João agora é levado para um alto monte. Então começou a escrever dos céus, depois do deserto, agora é levado para um alto monte. E do alto monte ele começa a descrever e ver a Nova Jerusalém, que descia de Deus. E ele começa a fazer uma descrição desta Nova Jerusalém, dizer o quanto ela era bonita. Ela tinha 12 alicerces, que representavam os 12 apóstolos, mas tinha 12 portas, que representava as 12 tribos de Israel: a tribo de Rúben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Isacar, de Zebulon, de Dan, de José, de Benjamim, Naphtali, Gad e Aser. 12 portas. Mas ele começa a olhar que os muros dessa cidade é um muro cheio de pedras preciosas: ágata, berilo, calcedônia, crisopraso, jaspe, ônix, pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda, topázio. E ele começa a dar uma olhada e diz: é muitas pedras preciosa. Mas lá no capítulo 21, versículo de número 18, ele olhou e disse: olha a fábrica da cidade, as ruas da cidade é toda de ouro. Mas não é um ouro qualquer, é um ouro claro como cristal. Isso aqui é muito forte, porque na época o Império Romano estava matando pessoas que descobrissem que tinha ouro para levar ao imperador. Mas o João tem uma visão. O Senhor lhe mostra a Nova Jerusalém, e a cidade, a praça da cidade é de ouro. É como se Jesus dissesse: olha, João, diga para a minha igreja esperar e perseverar, porque lá na terra os homens estão se matando pelo ouro, mas aqui a cidade que vos aguarda é tão poderosa, é tão importante, que o ouro é irrelevante. O ouro vocês vão pisar por cima, vocês vão andar por cima. Então vale a pena esperar, preservar a vida, porque Cristo Jesus fez a promessa e Ele é fiel para cumprir. Será que tem alguém que crê nestas verdades e pode dizer glória para Jesus? Ele fez a promessa.
Oh, glória seja dado o nome santo do Senhor. Ao Senhor seja a glória. O Apocalipse, meus queridos irmãos, é importante porque o Apocalipse, ele coloca descrito os três tempos, ou seja, Apocalipse é escrito nos três tempos. Capítulo de número 1, versículo de número 19, o Senhor Jesus manda João escrever as coisas que tens visto. Isto é passado. Mas o Senhor Jesus manda João escrever as coisas que são, isto é, presente. E diz, escreva também as coisas que depois destas devem acontecer, isto é, futuro. Portanto, o livro do Apocalipse está inserido nos três tempos, passado, presente e futuro. O que é passado no livro de Apocalipse? João tinha acabado de ver Cristo Jesus na sua glória. Portanto, o que é passado é a partir do versículo de número 13, do capítulo 1, ao versículo de número 18. João faz uma descrição do que é passado. A partir do versículo 12, ele disse, virei-me para ver o que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até o pé de uma veste comprida e cingido pelo peito de um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como uma neve, e os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. E agora ele diz, escreve as coisas que tens visto. O que foi que João tinha acabado de ver? Cristo Jesus na sua glória. Portanto, o que é passado no Apocalipse é o capítulo 1, dos versículo 12 ao versículo de número 18. Mas o Senhor Jesus manda João escrever também as coisas que são, ou seja, isto é presente. O que é presente no livro do Apocalipse? O que é presente é o capítulo 2 e o capítulo de número 3. As 7 igrejas da Ásia. É bem verdade que quando João escreve estas 7 cartas, já existia dezenas de outras igrejas na Ásia. Mas o Senhor manda João escrever as 7 igrejas, que fala do período da igreja. O número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Portanto, o Senhor manda escrever as 7 cartas, que é as coisas que são, dentro de um contexto. Quando nós olhamos a história da igreja, essas 7 cartas encaixam-se perfeitamente dentro da história da igreja, uma vez que o número 7 é o número da perfeição. Quando nós observamos o número 1 à luz da Bíblia, o número 1 é o número de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 4, a Bíblia diz, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Senhor. Se nós observarmos Efésios, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que há um só Deus, que é Pai de todos, e sobre todos, e por todos e em todos. Portanto, o número 1 é o número de Deus, o número 2 é o número da concordância. Eclesiastes capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Mateus capítulo de número 18, verso 19, a Bíblia diz que tudo que 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa é concordado nos céus, porque o número 2 é o número da concordância. O número 3, à luz da Bíblia, é o número da Trindade. Quando nós olhamos Mateus 28 e 19, a Bíblia diz, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o número 3 é o número da Trindade.
Segunda de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós todos. Isso para dar ênfase ao número 3, que é o número da Trindade. O número 4, à luz da Bíblia, é o número da totalidade da criação. Quando nós observamos Isaías capítulo 12, versículo 11, ou capítulo 11, verso 12, a Bíblia fala dos 4 cantos cardeais da terra, para falar aí da totalidade da criação. Apocalipse 4, verso 6, a Bíblia diz de 4 animais que está diante do altar de Deus. Isso também para trazer a conotação do número 4 dentro da totalidade da criação. O número 5 é o número da responsabilidade humana. É por isso que Mateus 25, verso 1 a 10, apresenta 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Capítulo 25 de Mateus. O versículo de número 20, a Bíblia apresenta ali um homem que recebe 5 talentos e recebeu esses 5 talentos, entendendo a responsabilidade de com ele granjear mais 5 talentos, uma vez que o número 5 é o número da da responsabilidade humana. O número 6 é o número do homem, uma vez que Gênesis 1, verso de número 31, apresenta o homem sendo formado no 6º dia. A Bíblia vai mostrar em muitos outros textos o número 7 como número da perfeição de Deus. E é por isso que essas 7 igrejas da Ásia aparecem no capítulo 2 e o capítulo de número 3. Mas o livro do Apocalipse também está escrito nas coisas que depois desta devem acontecer. E essas coisas que depois devem acontecer é o capítulo 4 ao capítulo de número 22. Está inserido as coisas que depois desta devem acontecer. Feito esta introdução, nós precisamos olhar para o capítulo 3, versículo 11, que é o tema escolhido por vocês, e este tema está nas coisas que são, ou seja, porque estamos trabalhando as igrejas da Ásia. E para a igreja do capítulo 3, versículo de número 8 ao versículo de número 11, é a igreja de Filadélfia. A esta igreja o Senhor Jesus Cristo manda João escrever, e diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém as pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e se prostrem aos teus pés e te adorem, e saibam que eu te amo. Versículo 10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então percebam a ênfase do texto: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante, meus queridos irmãos, ao olharmos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos mostrar algumas coisas que nós precisamos guardar. Se nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, a primeira coisa que devemos guardar é o jardim da comunhão. Quem pode dizer amém? A Bíblia diz, no capítulo de número 2 do Gênesis,
Versículo de número 7, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8 diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para pôr o homem que ele havia formado, e a Bíblia diz que o Senhor Deus fez nascer árvore boa para dar fruto, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Dos versículos 10 ao versículo 14, a Bíblia diz que o Senhor Deus fez nascer um rio para regar o jardim do Éden. Esse rio se divide em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, o segundo era Gion, o terceiro era Tigre ou Idequel, e o quarto era Eufrates. E o versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim, primeiro para lavrar o jardim e segundo para guardar o jardim. Então a primeira coisa que nós precisamos guardar é o jardim da comunhão, pois esse jardim que Deus plantou como ponto de encontro entre ele e o Adão. Capítulo 3, verso de número 8 do Gênesis, a Bíblia diz que na viração do dia Deus descia para conversar com Adão, para passear com Adão, para bater um papo com Adão dentro do jardim do Éden. Aliás, Deus não edificou cidade, Deus plantou jardim. Se nós olharmos o Gênesis capítulo 4, verso 16 e 17, quem plantou, quem edificou a cidade foi Caim. Após o pecado, ele edificou a própria cidade. A Bíblia diz que ele edificou uma cidade e chamou o nome daquela cidade Enoque, em homenagem ao seu filho Enoque. Portanto, a cidade quem plantou foi o homem depois do pecado. Deus plantou jardim. Jardim fala da comunhão, jardim fala deste ponto de encontro, jardim fala deste momento de estar junto. Deus sempre quis dialogar com o homem, sempre quis estar com o homem, mas para isso acontecer, o homem precisa guardar o jardim da comunhão. O desejo de Deus é manter a comunhão conosco, é viver em comunhão conosco, mas esta noite soa aos nossos ouvidos: guarda o que tu tens. O que é que nós temos? O jardim da comunhão. E permita-lhes dizer, podemos até perder carro, cargos, empregos, mas não podemos jamais abrir mão do jardim da comunhão, do ponto de encontro com Deus, porque é bom demais dialogar com Ele e sentir o seu carinho e o seu abraço, nos abraçando neste local de comunhão. Portanto, devemos guardar o jardim da comunhão. A segunda coisa que devemos guardar é a integridade. Quem diz amém? Capítulo 39 do Gênesis, dos versículos 9 em diante, nós temos um homem por nome José. Este homem lhe foi confiado todo o governo da casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que a mulher do Potifar botou os olhos em cima de José e queria deitar-se com ele por fim na forças. Ele disse: não, eu não posso pecar contra o meu Deus, eu tenho que guardar a minha integridade. O meu Senhor me confiou tudo em sua casa, menos a senhora. Eu não posso pecar contra o meu Deus, eu vou manter a minha integridade. Sabe, meus queridos irmãos, sabe, meus queridos jovens, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a uma época que tudo é relativo, o Senhor Deus nos chama a conscientizarmos de que precisamos guardar a integridade. A integridade foi Deus que nos deu. Pode perder as vestes, pode perder a posição e até mesmo o emprego, mas não perca a integridade. Mantenhamos a integridade, porque para isto fomos chamados. E podemos ouvir a voz do Todo-Poderoso dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que tens.
o que é que nós temos? Nós temos o jardim da comunhão, mas também temos o jardim temos a integridade. Não abriremos mão da integridade, porque é isto que agrada a Deus. E quem concorda comigo e pode dizer glória a Jesus esta noite? Terceira coisa que precisamos guardar a herança que o Pai nos deu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. A Bíblia diz: e um jovem por nome Nabote. Nabote ganhou uma vinha do seu pai. Só que o Acabe, que tipifica Satanás, cresceu o olho na vinha do Nabote. E chama o Nabote e diz para ele: vamos negociar. Me vende a tua vinha. Ou troca comigo. Eu quero te dar uma outra vinha, ou pagar para você em dinheiro, porque eu me interessei na tua vinha, eu quero plantar uma horta. Gente, o inimigo é demais. Ele quer pegar a nossa vinha, que fala da alegria, para plantar horta. Em horta só dá pepino, cebola, problemas. E Satanás está querendo trocar, querendo pegar nossa vinha, destruir a vinha e plantar uma horta. Mas esta noite há poder no nome de Jesus. Nós estamos aqui como mensageiro de Deus para dizer: guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens. Guarda o que tem, mesmo que custe a vida, guarda o que tens. E quando Nabote ouviu isto, Nabote diz: Deus me guarde de doar minha vinha, ou vender ou trocar. É herança de papai, foi papai quem me deu. E eu não vendo, eu não troco, eu não negocio. Não adianta, pode me dar outra, pode querer me pagar em dinheiro, mas é vinha, é herança de papai. E o que papai deu eu não troco, eu não negocio. Ei, alguém vai querer negociar com você, mas há poder no nome de Jesus Cristo. Guarda o que você tem em nome de Jesus. Esta vinha foi o Pai que te deu. A vinha é uma plantação de vide. A vide é o que produz a uva é o que produz o vinho. Eclesiastes 10:19 diz que o vinho alegra a vida. O inimigo quer roubar a nossa alegria, mas há poder no nome de Jesus Cristo. Esta noite nós estamos decididos a dizer o que disse Abacuque no capítulo 3, versículo 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no campo não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei do Senhor. Todavia eu me alegrarei do Senhor. Se tu não der glória aí em cima, eu vou continuar dizendo: todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei dos Deus da minha salvação. Quem quer se alegrar com a vinha, com a herança do Pai, quem está disposto a manter a vinha, dá um glória para Jesus. Satanás não vai roubar a tua alegria, Satanás não vai roubar a tua vinha, Satanás não vai fazer bagunça lá na tua casa. Há poder no nome santo de Jesus Cristo. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, o Altíssimo, é a tua habitação. Você recebe palavra de Deus, você recebe profecia revelada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. É a palavra de Deus aqui para nós esta noite. Vamos manter a vinha, vamos manter a vinha, vamos manter a vinha, vamos manter a vinha. Ninguém vai roubar a nossa vinha, para a glória do nome de Jesus. Receba a alegria dos céus para a tua vida. Receba a alegria dos céus para a tua vida. Receba a alegria dos céus para a tua vida. Receba a alegria dos céus para a tua vida. É 121 anos nos alegrando no Senhor neste lugar, e o inimigo não vai nos parar. Vamos continuar dizendo: todavia, 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 eu me alegrarei no Senhor. A minha vinha ninguém rouba.
Pode exaltar, pode exaltar, pode bem dizer. Nós estamos em um evento pentecostal que há 121 anos estamos agradecendo e bendizendo o nome do Senhor e dizendo o que Jesus faz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, precisamos guardar o jardim da comunhão. Segundo, guardar a integridade. Terceiro, a vinha. Quarto, precisamos guardar o coração. Como é que está seu coração aqui esta noite? Como é que está o coraçãozinho, meu irmão? Minha irmã? Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Permita que a palavra blinde o teu coração aqui esta noite. Eita, eu sinto uma graça de Deus para ministrar vidas aqui esta noite. Rei de ovo, relabarachandarahaya. Guarde o coração. Guarde o coração. Guarde o coração. Eita, glória, seja dado o nome santo do Senhor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dela procede as saídas da vida. Não permita que raiz de amargura brotando vos perturbe. Esta noite permita a palavra limpar, porque as grandes três enfermidades da atualidade é a depressão, é o estresse e a ansiedade. Depressão nós sofremos por algo que aconteceu no passado. O estresse nós sofremos por algo que acontece no presente. Ansiedade por algo que vai acontecer ainda. E para isso precisamos guardar o coração. Diga ao Senhor: Senhor, guarda o meu coração. Você não pode viver uma vida ansiosa. Você não pode viver uma vida depressiva, nem uma vida estressada. Há um bálsamo de Gileade aqui esta noite. Companheiros obreiros do Senhor, guardemos o nosso coração. Guardemos o nosso coração, porque dela procede a palavra, a saída da vida. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, em nome de Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Precisamos guardar o jardim da comunhão, precisamos guardar a integridade, precisamos guardar a herança do Pai, mas precisamos guardar também o coração. Quinto lugar, precisamos guardar a fé. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Paulo diz: eis que eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Mas eu tenho uma certeza, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu guardo a fé. Posso ter combatido o bom combate, posso ter completado a carreira, mas a fé vai ficar guardada, porque desde agora me espera a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aí Paulo põe um ponto final, depois ele põe uma vírgula embaixo e continua falando: e não tão somente a mim, mas a todos quanto amarem sua vinda. Tem galardão te aguardando, tem galardão para o teu trabalho. Salvação é graça, mas galardão é obra. Então há galardão para o teu trabalho. Guarda o que tens, guarda o jardim da comunhão, segura a integridade, guarda a herança, guarda o coração, sustenta a fé, porque ninguém vai roubar de você o galardão, ninguém vai tirar de nós o galardão. E esta noite nós ouvimos o Todo-Poderoso a dizer: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro, precisamos guardar o jardim da comunhão. Segundo, a integridade. Terceiro, precisamos guardar a herança do Pai. Quarto, o coração. Quinto, a fé. Em sexto lugar, e eu encerro, a palavra. Diga amém.
Quando Jesus escreve a essa igreja, Jesus está mandando ela guardar o que tinha. Mas o que é que esta igreja tinha? Esta igreja era diferente da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica. Era uma igreja poderosa aquisitivamente. Era uma igreja tão rica que o capítulo 3, versículo 17, ela batia no peito e dizia: rica estou enriquecida e de nada tenho falta. E Jesus escreve para ela e diz: não, escreva aí, João, e diga o que eu penso dessa igreja. Diga para ela que ela não passa de pobre, miserável, desgraçada, cega e nua. Porque elas estão batendo no peito, está dizendo que rica é e de nada tem falta, mas eu estou batendo na porta, estou fora. Eles não estão sentindo falta de mim. Eis que estou à porta e só bate quem está do lado de fora. A igreja batendo no peito: rica estou enriquecida e de nada tenho falta. Jesus diz: e eu que estou lá de fora? Eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Não precisa ser todos, é um. Se um abrir a porta, eu entro. Será que tem um aqui esta noite para abrir a porta? Deixa eu revar a lácia. Eis que estou à porta e bate. Se alguém, não é todos, é se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e eu ceio com ele e ele comigo. Mas isso aqui é muito forte porque ele está falando da ceia. E ceia é servido na hora crepuscular, pastor Elinaldo. É a hora já da noite, é quando o sol vai, é quando a noite chega. É servido a ceia. Isso indica que ele está de manhã. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e tomo café com ele. Mas ninguém ouviu no café. Ele continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e almoço com ele e eles comigo. Mas o almoço, a igreja estava tão entretida nas redes sociais que era almoçando e nas redes. E aí não teve tempo de abrir a porta. Aí ele continua, que ele não desiste. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e tomo o cafezinho da tarde com ele e ele comigo. Mas no cafezinho da tarde ninguém ouviu. Já é noite, mas ele não desiste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu ceio com ele. E ele ceia comigo. Só que a igreja de Filadélfia é diferente da de Laodiceia. Filadélfia era rica, Laodiceia era pobre. Ou Laodiceia era rica, Filadélfia era pobre. Mas o Senhor está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que esta igreja tinha? Ouro? Não. Prata? Também não. O que é que esta igreja tinha? A palavra. Olha o verso de número 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha e não negaste o meu nome. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aí verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens. O que é que esta igreja tinha? A palavra. Você pode não ter um carro bom, pode não ter uma casa nova, você pode não ter um bom emprego, mas se tiver a palavra, guarda ela, acredita nela, come ela, anda com ela, navega por ela, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Permitindo Deus, amanhã nós voltamos para falar do tema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, feito esta introdução para entendermos agora que chegamos, a gente amanhã à noite, se Deus permitir, nós iremos falar desse tema, arrebatamento, em nome de Jesus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir. Quando ouvir, eis que venho sem demora, e nós dizemos: glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia.
Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Quem pode, cante. Eu espero ouvir Jesus a me chamar quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, Jesus, que meu nome vai a glória pronunciar. Glória, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, amanhã, se Jesus não voltar, eu estou aqui, viu? Mas, meus amados irmãos, existe uma coisa que me preocupa muito, aliás, várias coisas, mas uma das coisas que me preocupa, olhe no seu relógio aí, que hora é essa aí? (20h54). Em muitos lugares por aí, nesse horário, o cantor oficial ainda está cantando para passar a palavra para o pregador. E a gente geralmente termina aqui às 21h, 21h15. E a gente vê, eu acredito que quando o pregador dá um sinal que vai terminar, o povo, parte do povo, começa a levantar. Será que está guardando a palavra? Quando é que é o final do culto? Depois da bênção apostólica. Quem veio para ouvir Jesus falar, fica até o final do culto. Eu já pensei umas 2 vezes em mandar fechar a porta. Mas fico com medo. Eu sou medroso. Eu confesso. Mas você que fica até o final, continue ficando até o final. Está escrito que a salvação é para aqueles que permanecerem fiéis até o fim.
fique até o final. Se vê que o vizinho que levanta não vai brigar com você, na hora que ele for levantando, ou ela for levantando, ô meu irmão, não dá para ficar até o final, não. Se vê que não vai brigar com você, se vê que vai brigar, porque o nosso Deus, ele orienta, ele avisa, mas não obriga ninguém. E em breve vai se ver uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vamos permanecer fiel até o fim. E vamos voltar aqui amanhã para ouvir a mensagem, porque hoje foi a introdução. Amanhã de manhã tem atividade para os jovens, né? A UFMADEB tem trabalho também para o EMADEB, as mulheres, no lugar de sempre, segundo piso, mulheres, lá no primeiro piso, jovens e também as crianças. E aqui nesse auditório, os pastores e evangelistas, amanhã vai estar conosco aqui pela manhã e à tarde, nos trazendo uma palavra também, o pastor de Vinagre. Então, pastores e evangelistas estejam aqui com a gente pela manhã e teremos sessão também, amanhã pela manhã e à tarde. Há alguém entre nós que não tem certeza de salvação e queira aceitar a Cristo como Salvador aqui nessa noite? Alguém entre nós? Jesus te ama, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer te levar para o céu. Alguém entre nós? Não tem? O nosso abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Vox FM 105.9, também pela Rádio Jaraguá FM, lá na região de Jacobina, e o pessoal que está nos acompanhando aí pela De Salvador e também pela CEADEB TV. Que a bênção de Deus permaneça na vida de todos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar, concluindo, e eu convido aqui o pastor Norberto Pinto, vice-presidente da igreja em Aracaju, para estar fazendo essa oração. O estudo pela manhã aqui e à tarde, presbíteros, diáconos, auxiliares, pode estar com a gente aqui também. Na hora da abertura da sessão, a gente pede aos presbíteros e os diáconos que vão comprar aí nos estandes, entendeu? Comprar inclusive aí vende roupa para a mulher também, não vende? Aí eles vão, já compram aí, sapato, um bocado de coisa aí, não é? O broxinho aqui também, da CEADEB, que está sendo vendido para ajudar a construção da Paralela. Tem também um livro aí da biografia do missionário Euclides Arlindo, que está sendo vendido também para ajudar na construção da Paralela. E tem a revista da igreja aqui em Salvador, que está sendo vendida para ajudar também na construção da igreja ali na Paralela. Pastor Norberto, ora ao Senhor. Amém. Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está no céu, glorificado e exaltado seja o teu nome para sempre. Pai querido e santo, neste momento nós elevamos a ti as nossas vozes. Te agradecemos, Senhor, por este culto realizado na noite deste dia. Te louvamos pela tua presença. Agradecemos ao Senhor por tudo que nos proporcionou nesta noite. Aproveitamos, Senhor, para te apresentar, ó Pai, a tua igreja neste lugar. Te apresentamos pastor Valdomiro e toda a convenção baiana. Continue abençoando, Senhor, os teus filhos, fazendo-os prosperar em tudo, que o teu nome continue sendo glorificado neste lugar. Agora, Pai, te peço, Senhor, nos leva em paz, em segurança,
Pai querido e santo, nos dando um sono tranquilo, reparador na tua presença. Continua abençoando, Deus, a programação desta convenção, em nome de Jesus, usando os pregadores, os cantores, e que o teu nome continue sendo glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. A diretoria da convenção, amanhã, 7h30 da manhã, no gabinete, por favor. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2024